tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Me gustaría hablarles hoy acerca del poder de la oración, el poder del clamor. Porque é importante que você compreenda que jamais podemos cruzar os braços delante de los problemas. Jamais podemos resignar-nos delante de alguma situação difícil que estamos enfrentando. É quando nós outros oramos, quando clamamos, quando ponemos nossa fé em ação, que Deus se manifesta. Nada cairá do céu, sem que nós outros no hagamos as coisas de acordo a la orientação da palavra de Deus. A Bíblia é um manual de vida. Em la Bíblia encontramos muitas ensinanças importantes, histórias de pessoas que sofreram, que rimeram, que fracassaram porque não actuaram a fé, não buscaram a Deus, não seguiram a orientação de sua palavra. E também encontramos histórias de pessoas que tiveram êxito, que conquistaram quando se rebelaram em contra de los problemas que estavam enfrentando, manifestaram a fé, clamaram, invocaram a Deus e Deus los livrou. Deus lhes respondeu. Nós outros temos aqui, por exemplo, a história do povo de Israel, que estuvo durante 430 anos em Egipto. Eles estavam em la esclavitude. Eles eram oprimidos, eram maltratados, eram humilhados por los egípcios. E os anos foram passando e a situação não cambiava. E não cambiava por quê? Será que Deus não sabia o que eles estavam sofrendo? Será que Deus não conhecia o sofrimento de seu povo, do povo de Israel? Deus conhecia. Deus sabia de todo, porque Deus sabe de todo, não há nada que esteja oculto a seus olhos. E Deus queria manifestar-se para livrar a seu povo, pero el pueblo tinha que manifestar a fé, tinha que buscá-lo, tinha que volver-se a ele. O que passa é que quando os hijos de Israel foram para Egipto, a condição de eles era tão favorável, tão buena. Eles não tinham falta de nada, porque José era governador de Egipto e lhes puso em la parte melhor de la terra de Egipto. Allí eles cresceram, eles prosperaram, eles se multiplicaram, tiveram uma vida plena, abundante, pero desafortunadamente, muitas vezes, quando a persona está bem, quando uno não tem falta de nada, quando todo está favorável, uno acaba olvidando-se de Deus. Uno acaba apartando-se de Deus, descuidando de sua vida espiritual. E foi o que sucedeu com o povo, porque eles se dedicaram mais à la vida material, a suas conquistas, à la prosperidade, que a sua vida espiritual. Se apartaram de Deus, se alejaram. E quando morreu o faraó que conheceu a José, e José também morreu, e se levantou outro faraó que não conheceu a José,
este faraó começou a oprimir o pueblo. Começou a levá-los a ser trabalhos forçados. Eles trabalhavam mais allá de suas forças e não tinham direito a nada. E sofreram durante muitíssimos anos. E nadie se volvia a Deus, nadie se rebelava em contra daquela situação. Eles estavam resignados, como às vezes escutamos aqui pessoas que dão seu testemunho e dizem: "O bispo, eu sofri tanto em minha vida, foram tantos problemas, tanto sofrimento, porque que eu já me havia acostumado aos problemas. Já me havia resignado, já pensava que era a vida que me havia tocado. Era minha cruz, que havia nascido para sofrer." E muitos de los hijos de Israel pensavam desta maneira, que era a cruz. Era a vida que lhes havia tocado, era o destino de eles, não havia nada que fazer, porque o império egípcio era muito forte, era muito poderoso, não havia como sair daquela situação e eles estavam ali resignados. Hasta que um dia eles começaram a clamar. Hasta que um dia, já não suportando mais a situação, já não aguentando mais o sofrimento, a opressão, a miséria em que vivia, eles começaram a clamar a Deus. E diz a Bíblia que os filhos de Israel remiam a causa da servidumbre e clamaram ao Senhor. E subiu a Deus o clamor de eles, por motivo de sua servidumbre. E oyó Deus el gemido de eles, e se acordou de seu pacto com Abraão, Isaac e Jacob. E mirou Deus a los hijos de Israel. Mire usted que quando eles tomaram a decisão de buscar a Deus, quando eles se volveram a Deus, quando eles começaram a clamar a Deus, Deus escutou o clamor de seu povo. E Deus descendeu para livrá-los. Deus apareceu a Moisés agir no monte Sinaí, e Deus falou com Moisés dizendo: "Bem he visto a aflicção de mi pueblo que está em Egipto, e he oído su clamor a causa de sus exatores, pois he conhecido sus angústias." Deus, amiga minha, amigo meu, conhecia a angústia, o sofrimento do povo. Pero Deus não pudo fazer nada mientras eles não clamaram, mientras eles não lo buscaram, mientras não manifestaram a fé. E lo mesmo sucede hoje, porque há muitíssimas pessoas hoje dia que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão llenas de problemas e parece que a Deus não lhe importa, parece que nasceram para sofrer, pessoas que han sofrido toda a vida, muitos han sofrido desde sua infância, só conhecem dolor, sofrimento, abusos, malos tratos, miséria, pero a situação não cambia. E não cambia por quê? Porque não se volvem a Deus, não buscam a Deus, não clamam, porque no momento em que estas pessoas clamem, no momento em que elas invoquem o poderoso nome de Jesus, Jesus les escutará, Jesus les estenderá a mão para cambiar esta situação, este sofrimento que está enfrentando. Totalmente de acuerdo, obispo. La fe no puede ser apenas un sentimiento, una emoción
o un estado como espiritual, ¿no? Yo creo en Dios y espero que las bendiciones vengan o caigan del cielo. Y mientras pues estoy aquí en un estado contemplativo a ver si Dios quiere bendecirme o no, porque creo en Él. El reino de Dios funciona a través de la fe y es la fe lo que nos acerca al Todopoderoso. Y la fe requiere acción y una de ellas es la oración. Es decir, cuando se clama, cuando se ora, cuando se busca a Dios, está habiendo una manifestación de fe y Dios responde, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la fe agrada a Dios. La ausencia de la fe lo desagrada. Y mucha gente que no está usando la fe dice, pero es que mi vida no cambia, yo creo en Dios, yo soy muy religioso, yo guardo las costumbres, las tradiciones, pero eso no basta. Acabamos de escuchar ahora la lectura de la Biblia que Israel tuvo que clamar y tuvo que invocar a Dios y tuvo que buscarlo con intensidad y Dios escuchó su clamor y a raíz de eso pues hubo una liberación. Y posiblemente el tiempo esté pasando por ti, los años están pasando por ti, pero tu vida no avanza, tu vida continúa en el mismo estado, un estado monótono de frustración, de calamidad, de precariedad, hasta de pobreza, hasta de miseria, porque mucha gente hasta piensa y ya ha aceptado, obispo, la idea que la pobreza pues es la voluntad de Dios y dice, no, yo no voy a prosperar porque cuanto más pobre, más cerca estoy de Dios. Y ahí están conceptos equivocados. Pero cuantos han usado la fe se han liberado. Su visión también se ha expandido y han comprobado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y les hemos visto prosperar, les hemos visto avanzar. Ha habido salvación en sus vidas y si nuestros amigos lo hacen, van a tener experiencias maravillosas. E nosotros escutamos aqui, Alberto, a diário, histórias de pessoas que sofreram durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, pessoas que sofreram desde a infância, sempre com muita opressão, com muito dolor, miséria, malos tratos, pessoas que cresceram em uma família desestruturadas e formaram sua família e também sofreram muitos malos tratos físicos, psicológicos, enfim. Pero quando estas pessoas chegaram ao Centro de Ajuda Cristiano e aprenderam a usar a fé, aprenderam a poner a fé em ação, a clamar, a buscar a Deus, a não aceitar mais o fracasso, o sofrimento. Quando elas puseram a fé em ação, elas cambiaram de vida. Elas se liberaram, matrimônios foram restaurados, foram curadas de suas enfermidades, receberam uma liberação espiritual, pessoas que lograram sair adelante, endereçar-se na vida, prosperar. E por quê? Porque aprenderam a atuar a fé, porque se rebelaram em contra de los problemas. Quitaram de seus pensamentos aquelas ideias, aquelas palavras negativas, palavras que escutaram muitas vezes de seus padres, de seus familiares, que nasceram para sofrer, que era o destino, que era a cruz. Quando aprenderam a manifestar a fé e clamar a Deus, obtiveram a resposta. E todos aqueles que nos escutam neste momento, que a um estão sofrendo, a um estão gemendo, a um estão passando por problemas familiares, problemas de saúde, problemas espirituais e não lograram cambiar esta situação, quando tomem uma decisão de fé, quando se volvam a Deus, estas pessoas também vão a liberar-se, também vão a resolver estes problemas e em breve terão uma linda história de superação para contar. Totalmente, obispo. Todos vosotros que reaccionéis y decidáis buscar a Dios, vais a tener una experiencia maravillosa como los testimonios que han estado aquí en Punto de Luz y en Vida FM. Gente que ha llegado, pues, como vosotros, con problemas, con dificultades, mucha gente habiendo tocado fondo. Estaban desesperados, con depresión, con enfermedades, sin ganas ni motivación de vivir, pero han encontrado
a Dios, han usado la fe, se han fortalecido y han sido libres de las cargas espirituales que les estaban oprimiendo. Y obispo, hoy son personas felices, dichosas, son un testimonio para aquellos que están sufriendo, pero esto no es algo exclusivo de unos pocos, ni es un golpe de suerte. Venga, que es que a esta gente les tocó la lotería, ¿no? Y Dios ha sido misericordioso y a ellos los ha beneficiado y de los otros se ha olvidado. No, han sido y son personas normales, pero que han hecho uso de la fe, que han perseverado, que están buscando el reino de Dios, que están practicando la palabra de Dios con insistencia, con perseverancia, y de ahí, pues ese cambio de vida. E se usted, amiga minha, amigo mío, toma a decisão correta, se você busca a Deus, pode estar seguro que sua vida cambiará. Me gostaria aqui invitar-lhe a que você venha a unir sua fé à la nossa, porque você tem fé, você crê em Deus. Porque se você não tiver a fé, você não estaria escutando a hora esta palavra, este mensagem aqui. Você crê, mas é importante que você una sua fé à la nossa. Este viernes estaremos aqui com ustedes a las 8 de la tarde. 8 de la tarde é uma tarde de poder, de fé, de liberação. Com 12 pastores, vamos fazer um grande clamor para quitar este mal que lhe atormenta, que lhe aflige, para que você possa curar-se desta ansiedade, desta depressão, esta síndrome de pânico. Quizás você é uma pessoa que não dorme por las noites, quizás você é uma pessoa que às vezes está com os amigos, com a família, e de repente ele entra uma desesperação, uma angústia, parece que você se vai morrer, seu coração acelera, entra aquela síndrome de pânico, uma coisa terrível. Você pode liberar-se de todo isso, de todos estes tormentos espirituais. Este viernes, 8 de la tarde, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação de Atocha Renfe, em Madrid. Recordando que você não tem que pagar nada, teremos estacionamento gratuito, parking gratuito para todos, nada tem que pagar nada. Levamos a ajudar para que através da fé você possa vencer a todos estes problemas que lhe afligem. Este viernes, às 8 da tarde, dê um passo de fé e não esteja mais aí resignado ao sofrimento. Tome uma decisão que pode cambiar a história de sua vida. Participe. E se este mensagem lhe ha ajudado a despertar sua fé, comparta com seus amigos e com seus familiares. Você pode dar um me gusta aí para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus, e amanhã regressaremos com todos vocês com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.